A segunda temporada do podcast da ABC tá chegando, mas antes dos episódios inéditos, a gente quer revisitar algum dos melhores momentos da nossa primeira temporada. Os papos que marcaram os convidados que passaram por aqui e as conversas que ainda continuam fazendo sentido. Então prepara o play, porque a retrospectiva da primeira temporada começa agora. Crédito e no final o custo de vida. Exatamente. Então, ou seja, o que você está me dizendo é que cada decisão tomada talvez por um economista ou uma posição ali política vai trazer um impacto na vida da pessoa. Sim. E quando a gente coloca isso de forma global, para a gente entender o mercado de médio prazo, dá para prever isso? A gente consegue observar dentro do cenário e falar, olha, eu acho que vai rumar para isso. Mais ou menos se você criar um estoque ali, né? Se a gente falar de época antiga, como se estivesse colocando um estoque dentro do celeiro. Como que a gente consegue prever isso? Sim. Antigamente, né, quando eu entrei no mercado, Sim. eu tinha a visão de que eu teria a resposta definitiva para tomar uma atitude com relação ao mercado. E o mercado se trata de especulação futura, né? Então, é uma previsão através das notícias, das flutuações, de tudo que acontece. Então, quando você começa a se organizar tanto para um cenário positivo ou para um cenário negativo, o impacto é menor, né? Então, essa gestão visual que você faz ali de médio para longo prazo faz você ficar sobrevivendo no mercado da forma que deveria, né? Então, pensar sempre no longo prazo e entender que é tudo uma questão de especulação. Então, hoje um cenário está de um jeito, amanhã pode estar de outro. O mercado pode responder de uma forma agora e daqui a 3, 2 dias, um mês, um ano, pode agir de uma forma diferente. Então, pensar sempre nessa vertente. E, por exemplo, eu treino desde os 16, eu estou fazendo 38 anos amanhã. Então, assim, tem um período de maturação, tem um período de que, cara, você tem que respeitar os processos, principalmente do seu corpo, principalmente, por exemplo, é o seu capital, o seu patrimônio que você está colocando em risco, né? Será que vale a pena você, jogar tudo pro alto e falar assim, cara, eu vou pro mercado agora, são horas de tela. É que nem eu falo que um piloto também precisa de não sei quantas mil horas de tela. Então, existe realmente hoje processos que ninguém quer passar, Diego, né? Essa é a realidade. É aquela pressa de realmente ter o resultado rápido, né? Então, muitos deixam realmente o processo educativo, que é a base, né? Que eu acredito muito e sempre vai ser realmente o principal alicerce, é a educação, tá? Então, acho um trabalho fantástico aqui, né? Do podcast, trocar esse conhecimento, né? Com as pessoas que realmente a gente precisa respeitar esse processo, principalmente educativo. Cara, vamos conhecer o mercado, o que influencia, o que eu quero. O mercado financeiro é muito amplo, né? Então, eu quero me especializar em o quê? Em tal mercado americano, eu quero me especializar o quê? Em mercado nacional, ou quais são os impactos que isso vai influenciar no dia a dia, na análise. É dividido, né, na verdade, o mercado financeiro. É o estudo realmente que ninguém quer passar, que é o fundamentalismo, é todo o conceito, é a parte geopolítica, econômica, e a parte gráfica. A parte gráfica, eu costumo dizer até para um pessoal que, a parte gráfica sempre vai ser a parte gráfica. Vai ser uma agressão que está tendo do mercado, entendeu? Sendo institucional ou não, onde você vai aprender a fazer uma leitura. Mas o que mais precisa e importa realmente é o âmbito do cenário. Para onde que o mercado vai? Para onde que esse ativo? Para onde que, cara, eu compro ou vendo? Né? Então, conhecimento. Você faz muito esse paralelo, né? Hoje na sua construção, né? Se tornou uma marca sua, né? Trazer o jiu-jitsu para o mercado financeiro. Mas uma coisa que você comentou, inclusive no bastidor, é que muita gente do jiu-jitsu se interessa por mercado financeiro. Mesmo que elas não tenham criado esse paralelo, assim como você que trouxe para a prática. Você acha que isso é um subconsciente? Por que essas pessoas do Gil se interessam por mercado? Quando eu comecei a fazer bem esse paralelo, né, antes até da parte comercial, ainda não tinha esse hype. Hoje a gente vê que agora, 2025 para 2026, você tem CEOs fazendo agora jiu-jitsu e publicando isso e propagando essa questão do jiu-jitsu. E eu acho que se a gente fizer essa intersecção do tipo de indivíduo que se atrai pelo mercado financeiro, vai coincidir demais com... Acho que não é nem o subconsciente, acho que as vivências da pessoa acabam levando ela, empurrando ela, e todos os caminhos acabam levando ao jiu-jitsu, parece. E o mercado financeiro, como eu já falo há um bom tempo, a gente estava conversando aí no bastidor,
traduz a essência do mercado financeiro está ali nas artes marciais, em especial no jiu-jitsu também. E dentro disso, né, como você mencionou, né, são as maiores mentes, mas são pessoas. São pessoas. São pessoas. E como que dentro dessas narrativas versus o sentimento, né, das pessoas Sim. na hora de tomar decisões, tanto os especuladores quanto os investidores, como que isso pode trazer a precificação desse ativo no futuro ou no momento dessas decisões? Então, eles sempre vão buscar as 3 faixas etárias de preço, que é comum na dinâmica de negócio, Uhum, que é preço justo, uhum, preço caro e preço barato. Óbvio que ele sempre vai querer entender onde está a posição dele. uhum, Se ele está num preço barato, uhum. é óbvio que ele vai tentar buscar uma precificação em preço justo. Vamos pegar um exemplo e pegar aqui esse copo. Certo. Tá? Esse copo, ele custa hoje, para o consumidor final, R$20. Perfeito. Só que pro promotor de vendas disso, ou pro distribuidor, isso aqui custa 5. E pro fabricante que traz lá, da China, algum lugar, é $1, Uhum. certo? Então, se esse copo a gente sabe que é R$20 pro consumidor final, você vai pagar para ele você vai pagar nele 50? Depende, né? Mas se você vê ele a R$3, você só vai comprar um? Não, você vai pegar de monte de atacado, né? Exatamente. Acho que o cara só se realmente você precisasse muito. Eu preciso daquele copo, mas agora não realmente, com certeza, faz sentido que tá com um preço muito mais abaixo, Então, você vai querer muito mais. O que o player vai fazer? Encher a mão, encher o carrinho dele e Certo, começar a comprar. perfeito. Elevar o preço e precificar em um preço justo. Porque o vendedor está fazendo a mesma coisa. Entendi. Entende? Entendi. Então, o que vai acontecer? A queda de braço entre compradores e vendedores Sim. nada mais é que eu fechar negócio com você e vendendo esse copo para você a R$5 ou a R$50. Ou eu Legal. vendo um conjunto, Uhum. uma Lote. caixa, Aham. ou eu só vendo um com seu nome personalizado aqui, Diego. Que legal. É isso que faz a precificação. Nada mais que a briga, preço justo entre compradores e vendedores. Entendi. Então, como podemos dizer que o número ele é um fato, mas o mercado ele meio que cria uma interpretação disso. Exatamente. Ele negocia a análise que ele faz. Por exemplo, quando o Bolsonaro sofreu atentado, Sim. né? O mercado todo esperava que ele fosse cair. Sim. O mercado ia cair. Bolsonaro tomou uma facada, foi um Sim. atentado. Uhum. Né? Não, sabe como que o investidor interpretou? Como? Ele foi eleito ali. Nossa, A que publicidade dele. visão. Entendi. Entendeu? A publicidade dele, ou seja, qual é a probabilidade dele sobreviver? Então, com certeza, alguém fez uma análise ali. Entendi. Então, o mercado tem muito se. Sim. Se ele sobreviver, Uhum. ele é eleito. Por quê? Todos os veículos de comunicações que não falavam dele agora vão começar a falar. Todo o boato vai começar a falar. E o mercado, ele sobe no boato. Nossa, que interessante E isso, cai né? no fato. Pego até o gancho que você falou agora há pouco, né? Às vezes é em momentos de crise que aparecem as oportunidades. Uhum. E a gente usa muito isso internamente. Os nossos melhores momentos, nossos melhores resultados vieram de momentos de crise. Né? Então, a gente passou por um período de alta demanda por logística, alta demanda por espaço, como você comentou inicialmente, a questão do desafio de logística e de espaço. E era uma oportunidade, era uma janela de oportunidade daquelas que aparecem uma vez só. Né? Então, todos os terminais estavam super demandados, não tinha espaço, e surgiu essa oportunidade para fazer uma operação grande de navio, breakbulk, para a Venezuela. Então, foram 10 mil toneladas que nós fizemos. Foi uma tomada de decisão extremamente rápida, muito arriscada, porque tinham muitas variáveis que a gente não tinha tido tempo de fazer toda a checagem. Então, usamos ali a nossa quase que 24 horas para poder montar a operação. Essa operação foi montada, para você ter uma ideia, em questão de, acho que 5 dias. Nossa. Uma operação de 10 mil toneladas em big bags.
Então, entre o fechamento da operação e o início da operação, ela não durou, eu creio que não foram 15 dias no total, até o início da operação efetivamente. 100% por vocês. 100% operacionalizado por nós, com um parceiro de Santos, uma grande empresa de Santos. Enviado para onde? Para a Venezuela. Pra O açúcar foi para a Venezuela. Então, de novo, era uma oportunidade que ou a gente arrumava um espaço para poder atender aquele navio, ou a oportunidade ia passar, entendeu? Então, foi no final das contas, a gente teve muito desafio no decorrer da operação, né? Porque quando a gente fala de logística, são muitas variáveis, né? E nem todas elas estão sob o nosso controle. Então, foi um desafio, mas no final das contas foi encerrado ali com sucesso e o açúcar seguiu para a Venezuela. O hábito meu é sempre ser o último a fechar a loja, né? Sempre, desde sempre. Esse daí é o hábito que eu tenho sempre. Não mudo. Então sempre eu sou o que finaliza o dia. Então já lidera pelo exemplo mesmo. Exatamente. Né? O vendedor não tem desculpa, né? Não tem hora, igual eu brinco. Chegou dia 30 do mês, pode ter vendido um monte, todo mundo bateu meta, no outro dia tem que estar lá com a mesma gana de sempre. Do mesmo jeito, né? Que vai ser Eu costumo falar, o comercial e o vendedor, ele não tem passado, né? Exatamente. Então, terminou o mês, começa tudo de novo. Sim. Ver a real. Ver a real. veracidade. É uma notícia de alto impacto, é um evento de alto impacto, deixar de achar que você sabe mais do que o mercado, né? Sim. E vindo para suas experiências, né? Que eu acho que o que fala mais são as experiências, né? As pessoas, se você tem alunos, as pessoas te seguem as suas instruções, é porque confiam no seu trabalho e, sobretudo, porque você, na prática, mostrou tudo aquilo que você estudou. Mas, durante toda a sua trajetória, são 15 anos, em algum momento você já pensou em desistir? Já O pensei. que aconteceu quando veio esse sentimento? Na realidade, esse tempo que eu pensei em desistir foi justamente no mercado nacional, sabe? E foi na época ainda, porque eu passei a época eu peguei a época do Wesley Day, eu já peguei na época do Moro, que o Moro pediu demissão e tal. E nesse dia eu tomei uma pancada muito grande, né? Sofri muito grande, tomei uma pancada muito grande porque eu achei que não iria acontecer, tinha rumores de que ele ia pedir demissão. Sim. Né? Eu estava posicionado e bem posicionado, e ele pediu demissão e o mercado veio contra, e veio muito contra, e para quem opera mercado nacional, inclusive até uma ponta do que eu pego, das vantagens que tem dentro, né, de um mercado internacional, do mercado Forex, é isso, né? De o mercado pular o seu stop e ir consumindo o que você não tem de saldo e você ficar com saldo negativo, né? E era justamente depois de muita análise, depois de muito trabalhar em cima de um estudo que eu tinha feito, e por uma notícia externa colocar tudo a perder, eu fiquei negativo e Ficou chateado. Fiquei bem chateado com aquilo. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui não é para mim. Inclusive, né? Uma época que me fez realmente pensar em desistir era quando acontecia, porque eu tinha estudado a análise técnica e, eu vi um pivô de alta, eu fazia tudo bonitinho, 9.2, fechou um acima, um ponto acima do que no anterior, entrava comprado, o mercado vinha, me estopava e ia. Ou seja, cara, eu não nasci para isso. Nem sempre fazer tudo certo vai te levar ao resultado. Vai te levar ao resultado, que foi a questão de eu usar outros indicadores. Outra coisa também é o volume, né? O volume financeiro não mente. Então, eu comecei a colocar outras ferramentas para, será que aquele pivô de alta realmente ele tem volume para acionar esse pivô de alta? Ou, como eu sempre digo, tá metendo louco, né? Então, foi essa época, né, que eu tive que me reinventar e desenvolver um operacional meu, né, mesmo para poder seguir nessa caminhada aí. O primeiro choque de realidade foi de um livro, Ferramentas Mentais para Traders, de Andrew Smith, que ele fala sobre as 4 fases do trader. Então, a primeira fase é inconscientemente incompetente. O trader ele não sabe que não sabe, até levar uma porrada. A hora que leva, aí ele entra na segunda fase, conscientemente incompetente. Que agora ele fala, putz, eu sei que eu não sei. Aí fala, eu preciso estudar esse negócio, eu preciso crescer, eu preciso ir atrás.
E aí depois ele vai para a terceira fase, que é conscientemente competente, e é nessa hora que o mercado agora começa a mostrar quem é o Marco. Essa eu acho que é a fase que o trader mais vive. E ela é exatamente do tamanho dos dedos, né? Essa aqui quando o trader começa, essa aqui e essa aqui é onde mais o trader vai. E quando ele vai para o quarto, que é inconscientemente competente, que é aquele trader que ele sabe tanto que nem ele sabe quanto ele sabe. Ele só acorda de manhã, clica lá, deu certo, fecha e se torna inconsciente. Mas qualquer deslize aqui, ele volta de novo para isso aqui, que é quando o mercado revela quem é você, o espelho, né? Eu sou muito fã do trabalho cooperativo, assim, sabe? Vira até clichê, porque eu falo tanto isso pra galera, mas eu já parei, porque acho que todo mundo entendeu o recado. já entendeu o recado, mas é aquele negócio, no ambiente de cooperação, né, quando você tem duas pessoas ali, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é... Né, você consegue achar... você acha coisas ali no meio, quando as pessoas estão, né, de uma maneira transparente, querendo se ajudar, né? As pessoas vão tendo uns estalos assim que elas não teriam se elas estivessem trabalhando num ambiente mais competitivo, assim, sabe? Eu acho que a sociedade, eu percebo que a sociedade está tendo um certo shift aí para esse lado, né? E eu acho que vai ser bom. Eu acho que é impressionante, assim, como na verdade todo o ser humano ele foi criado para viver em comunidade. Né? Se você observa, inclusive, as pessoas que às vezes estão no final da vida mesmo, às vezes está com uma doença específica, coisa do tipo, essas pessoas elas definham muito mais quando ela não tem aquele apoio emocional, quando não tem outras pessoas se importando com ela, do que quando ela tem. Então, assim, o ser humano ele nasceu para estar com outros. E é impressionante que quando a gente está junto, as ideias vêm. Né? Tanto que muito do modelo home office, as pessoas voltaram para o híbrido, porque quando tá junto ali as coisas acontecem, a criatividade vem. Então é bem bacana, mesmo sendo hoje um produto extremamente tecnológico, que você opera de qualquer lugar do mundo, qualquer horário, as pessoas gostam de estar com as outras, gostam de um conselho, gostam de ver estratégias diferentes. Né? Teve o primeiro lucro, e se foi rápido, e se aquilo te trouxe ali uma dopamina, uma excitação de falar, fiquei milionário. Você teve esse momento? Que muitos que iniciam no mercado têm esse período, né? Tem uma história... Antes da perda, inclusive. Tem uma história que eu sempre conto e que ela é muito engraçada, que é o seguinte, eu estudei durante 1 ano, sem operar, né? Que a gente chama de operar. Estudei durante 1 ano. E aí chegou um dia que eu decidi que eu deveria começar ali a fazer as operações, que eu achava que eu estava muito bom, decidia. O que aconteceu? Eu não tinha um capital. E aí eu tenho um grande amigo meu lá de Dracena, que eu liguei pra ele e falei, cara, eu precisava de R$2.000, eu vou até falar os valores, R$2.000 emprestado. Quando ele falou assim, cara, mas pra que você quer? Já aí começou alavancado já. Não. Aí eu contei pra ele o motivo, ele falou assim, poxa, cara, eu vou te emprestar, mas Alex, eu acho que você não vai conseguir me pagar não. Mas tudo bem, não tá aí. E aí eu lembro que na época era muito mais complicado você fazer depósito em corretoras e tal. Eu lembro que eu tive que ir no banco, fazer transferência, enfim. E aí, cara, eu comecei a operar numa segunda-feira, com R$2.000 numa conta de uma corretora. Eu terminei o dia com 3.300. Então eu fiz 1.300 de lucro. A terça-feira eu fiz mais 1.000. A quarta mais 1.000. A quinta mais 1.500. Enfim, chegou na sexta-feira, eu lembro que era mais ou menos meio-dia, eu tinha mais de R$9.000 na conta. Você falou, descobriu o segredo. Acabou. Eu falei, fiquei rico. O que aconteceu? Minha mulher, ela tinha um salão de cabeleireiro, né? Ela é profissional na área de... Hoje ela não atua mais, mas na época ela atuava. E estava indo muito bem o salão dela. Eu lembro que eu liguei para ela e falei assim, amor, você vai poder fechar o salão agora, tá? Porque você vai virar minha assistente, eu falei para ela. Eu vou te pagar um salário, porque eu falei, amor, eu achei uma mina de ouro. Não tem como não dar certo, porque eu acerto demais e tô ganhando dinheiro. Sou um gênio. Exato. E aí o que eu fiz? Naquela sexta-feira eu corri no banco. Na época eu tinha um cartãozinho poupança nosso da Caixa. Corri no banco. Aí eu lembro que eu saquei R$3.000. Voltei pro meu amigo e devolvi os 2.000 para ele. Ele não acreditou, mas eu devolvi os 2.000 para ele. E esses 1.000, como eu falei, Dracena é uma cidade muito pequena, mas bem próximo de Dracena tem uma cidade que também é conhecida, chamada Presidente Prudente. Então ela é a maior cidade da região ali. Tem shopping, tem tudo. Cara, no sábado, a hora que minha mulher saiu do serviço, a gente foi para Prudente. Fomos no shopping, fizemos compra, enfim, cara, a gente... Resumidamente, no domingo, eu lembro que eu não tinha R$20 para pagar um lanche, porque eu tinha torrado todos os R$1.000. Mas na minha cabeça, o que ia acontecer? Segunda-feira eu fazia mais 1.000, terça mais 1.000 e assim por diante.
A segunda-feira eu fechei com R$500 na conta, perdi tudo. Nossa. Aí foi quando foi a primeira vez que eu entendi que o mercado é soberano. E a melhor maneira que tem de você se autotreinar é treinando o próximo. Sim. Então, como eu treinava muitas pessoas, eu estava me autotreinando. Então, quando eu cheguei no mercado financeiro, que eu já tinha um histórico de um cara bom naquilo que eu fazia, recrutando pessoas, treinando pessoas, vendendo produtos. E quando eu entrei no mercado financeiro, eu já tinha uma renda muito boa também, que era de, no mínimo, variava entre 20 a 40 mil por mês, daquele meu primeiro negócio. Então, a minha mentalidade para operar quando eu comecei na bolsa, que eu coloquei aqueles R$1.000, era, cara, se eu perder, o que eu perco? R$1.000. Mas e se eu fizer isso aqui dar certo? Eu aprendo uma habilidade nova, com essa habilidade nova eu faço mais dinheiro, e fazendo mais dinheiro, eu não dependo somente desse meu negócio principal. Então, naquele momento, eu já estava com a minha mentalidade treinada, tanto para um cenário bom, quanto de como reagir se o cenário não fosse muito bom.